Seja Deus. Amém, igreja? Gostaria que você pulasse um banco para frente e abrisse sua Bíblia em João, versículo de número 14. Os irmãos que me ouviram, vamos sentar mais à frente. João 14, versículo de número 6. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia aí no versículo de número 1. Amém? Irmãos, preste bastante atenção. Gostaria que a igreja prestasse bastante atenção. Nós teremos uma aula num tema que não é tão simples como todo mundo acha que é um tema muito profundo e que precisa ser prestado bastante atenção, porque senão se perde. Nós teremos momento de conversas, de reflexão. Vamos descontrair um pouco, mas eu não gostaria que ninguém perdesse e prestasse bastante atenção, muita atenção. Amém? Irmãos, quinta-feira, culto da vitória. Jesus é resposta para a minha vida. Convido a todos os irmãos para estar aqui. Sexta-feira nós teremos visitas dos obreiros da casa do Senhor, 7h30, em ponto aqui na porta. Convido os obreiros para estar participando. Nós teremos aqui às 7 horas, irmãos, sábado teremos o workshop de louvor. Ele teve que mudar o horário para se adaptar melhor para muitos irmãos que trabalham, que tem um horário que não pode estar aqui às 4. Então ele vai começar pontualmente às 7 horas. Pontualmente. Então, faça sua inscrição, participe conosco, esteja aqui presente. Nesse dia, domingo, escola dominical e o nosso culto à noite. Irmãos, domingo à noite nós teremos a presença da pastora Carla Pacheco. Ela estará aqui ministrando no culto das mulheres e eu conto com todas as irmãs aqui para nós estarmos celebrando a Deus em um momento muito especial que Deus tem falado. Como nós estamos felizes, irmãos, com aquilo que Deus começou nesse mês de setembro no nosso meio. E eu quero dizer aos irmãos, não percam, viu, irmãos? Tem muita gente que está perdendo. Deus está falando, Deus usou muito o pastor Eberson no domingo à noite. E eu quero que os irmãos estejam conosco aqui, participando, para que a gente possa estar fazendo uma reunião maravilhosa ao Senhor. Amém? João 14, versículo de número 1 diz o seguinte: Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para todos vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que de vocês estejam também. E vocês também o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, não nos sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecerão e terão visto. Filipe disse: Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisará que teremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem.
Quem me vê também o Pai, porque vocês dizem, mostre-me ao Pai. Será que você crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse: o que digo a vocês não digo no meu próprio nome. O Pai que está em mim e quem faz o trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Se vocês creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos na causa das coisas que eu faço. Amém? Incline sua cabeça, feche os teus olhos. Pastor Arilza, dirige a Deus essa oração. Irmãos, como eu posso dizer, né? Hoje foi um dia que eu realmente... Acaso, dá uma melhorada aqui para mim no som. Hoje foi um dia que eu realmente tive muito pensativo. Desde segunda-feira nós estamos... Aumenta só mais um pouquinho. Desde segunda-feira, isso. Desde segunda-feira nós estamos orando a Deus, meditando, segunda-feira passada, antes que nós pudéssemos entrar nesse tema. Porque, irmãos, quando falamos de Jesus, infelizmente para muitos na igreja, Jesus é apenas mais um personagem. Porque vamos conver, né, irmãos? Vamos entrar num consenso. Se dizemos que somos dele, nós precisaríamos realmente mudar os nossos comportamentos. Tem gente que é crente em igreja, não em Jesus. Tem gente que é crente em pastor. Tem gente que é crente no dinheiro. Tem gente que é crente na mão de Jesus. Tem gente que é crente no milagre de Cristo Jesus. Tem gente que é crente no movimento que Jesus faz, no movimento do reino de Deus. Tem crente que é crente de tudo quanto é jeito. Quando nós começamos a estudar sobre esse versículo, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não estávamos dizendo apenas um versículo, irmãos, muito conhecido. Não estava apenas dando a dica de uma fala bonita. Ele realmente estava falando daquilo que eu e você precisa estar. Daquilo que eu e você precisa ser. Até mesmo porque, irmãos, convenhamos, nós somos de uma geração, irmãos, que quando se converteu. Essa geração de hoje, irmãos, ela é convertida no restícios de milagre que aconteceu há muito tempo no nosso meio, que hoje não acontece mais. Porque realmente, irmãos, há um tempo atrás, você sabe que eu não gosto muito de ficar falando, porque o tempo atrás era melhor, porque assim era melhor. Eu não gosto, porque a gente vive o hoje. Tem muita gente, irmãos, que vive do passado, porque não tem muito o que oferecer hoje. Tem gente que você vai conversar com ele quer falar das igrejas que ele já foi, dos pastores que ele já conheceu. Tem gente, irmão, que quer falar e não ser. Quero perguntar algo de início para você. Sua vida tem rumo?
Quem está caminhando para o céu? Vou perguntar de novo. A sua vida tem rumo? Você está caminhando para o céu? Vou perguntar de novo, porque talvez você não entendeu. A sua vida tem rumo? Você tem caminhado ao céu? Se a sua vida tem rumo, ela tem um ponto de partida, não tem? Para que se tenha um rumo, se precisa se ter um ponto de partida. E o nosso ponto de partida chama-se Jesus Cristo. Entendeu? Compreende? Se a sua vida tem um rumo, você tem um ponto de partida. E a partir do desse ponto de partida, você fala para onde você está caminhando. Agora eu quero fazer uma nova pergunta. Se você tem Jesus como um ponto de partida, você está caminhando para o céu ou para o inferno? A história mudou, né? Porque se temos um ponto de partida, nós estamos nele, somos dele, vivemos nele. E se nós estamos caminhando para o céu, nós estamos sendo aqui ele. Agora, se nós estamos nele, e você não tem vigilância, você está no pecado, você está na inveja, você está na prostituição, você está no erro, você está na sonegação, você está no roubo, você está na vivência do homem carnal, desculpa, você não está em Deus e você não tem um rumo de Deus. Se eu estou em Deus, eu não tenho um problema de dizimar, porque eu confio nele. Se eu estou em Deus, eu não tenho um problema com a verdade. Eu não preciso de mentira para viver. Agora, se eu estou em Deus, e a minha vida é como uma pessoa do mundo, eu não estou em Deus, e eu não tenho um rumo na minha vida. Preste atenção. Antes que Jesus pudesse falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, duas situações surgiram. Um rumo, entendeu? Primeira coisa surgiu, um rumo. Porque Jesus fica bem claro, tanto com Tomé quanto Filipe. Porque Jesus revela a eles que iria morrer. Jesus revela a eles que o propósito da vida dele, o caminho, a reta final do caminho, estava para se cumprir. Mas o que aconteceu? O desespero bateu nos discípulos. O que aconteceu? A dúvida bateu nos discípulos. O que aconteceu? A fé diminuiu dos discípulos. Eles perderam o rumo. Preste atenção. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas. Preste atenção do rumo. Vou provavelmente falar de novo. Se nós temos um rumo, nós não temos o nosso coração perturbado. Nós não temos o nosso coração aqui, irmãos. Nós não temos o coração nas coisas daqui. Ei, deixa eu dizer algo para você. Você vai mergulhar na profundeza de um versículo que todo mundo conhece, mas que talvez ninguém parou ainda para entender. Vamos voltar.
Não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, verei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então vamos voltar aqui na pergunta. Sua vida tem rumo? Então quer dizer, a sua vida tem um ponto de partida. O seu ponto de partida é aonde, irmãos? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Nosso ponto de partida é aí. O nosso ponto de partida é aí. Então, não adianta, irmãos, é aquilo que o pastor Eberson citou, que quem não sabe para onde vai, não tem caminho de certo, né? Qualquer caminho serve. Quando Jesus chegou a Tomé e disse: ei, calma aí, queridão, não apavora o coração não. Eu estou indo é para preparar um lugar. Descansa. Ok? Então, se temos um ponto de partida que é Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida, nós temos um rumo. Então eu quero que você, para aprender aí, viu, irmãos? Para você aprender a Bíblia, você que tem uma caneta aí, pega o versículo de número 14, de 1 a 6, e coloca aí, rumo. Amém? Rumo, escreve aí, rumo. Agora eu quero fazer outra pergunta. Aonde eu vou, aqui ó, esteja vós também. Onde vou, e comeceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Beleza? Você está entendendo então que o nosso ponto de partida é Jesus, e o rumo que eu e você vai é para o céu. Agora, se você olhando para a tua vida não consegue perceber que vai para o céu, é porque você não tem um ponto de partida. Então você não tem um rumo. Está vendo o tanto que é profundo, irmãos? Agora eu quero fazer mais uma pergunta. Você conhece realmente Jesus? Pergunte para o irmão do teu lado aí: você conhece Jesus? Vou fazer mais uma vez essa pergunta. Você conhece Jesus? Igreja, seja sincera com você mesmo. Você conhece Jesus? Por que eu coloco algumas palavras em destaque? Porque para você entender a Bíblia, por exemplo, para você entender um versículo bíblico, como professor de seminário eu vou te ensinar. Isso aí é segredo para quem quer ser pregador, irmão. O pastor Marcelo está no seminário e com certeza já ouviu isso. Você lê um versículo e entende. Um versículo não diz a respeito de um capítulo, e nem acerca
do livro todo. Um versículo não corresponde a um livro e muito menos a um capítulo. A Bíblia, irmãos, tem as palavras-chave. Muitas vezes os versículos mais conhecidos são versículos-chave. Para entender o quê? Para entender uma história, para entender uma fala, para entender um personagem, para entender um contexto histórico. Quando eu, como pastor, sempre coloco palavras grifadas, sempre de amarelo, eu quero que você compreenda não a pergunta, mas a palavra-chave da pergunta. Por isso que eu digo, você realmente conhece Jesus? A frase mudou, a pergunta mudou de contexto, não mudou? Não mudou? A visão, aí você começou a pensar outras coisas, não foi? Você com certeza pensou aí, numa das primeiras perguntas, rapaz, se eu conheço, eu não deveria estar fazendo o que eu estou fazendo. É ou não é, irmã Vera? Se eu conheço, eu não deveria estar falando o que eu estou falando. Se eu conheço, eu deveria estar bem melhor. Se eu conheço, eu tinha que andar mais no Espírito. Se eu conheço, eu tinha que ser mais crente. Preste atenção. Se eu conheço, eu não duvidaria, eu confiaria, eu descansaria, eu dormiria, eu não pecaria, eu não blasfemaria, eu não cometeria pecados. Se eu conheço, eu tomaria muito cuidado ao dizer que só o Senhor pode me julgar. Irmão evangelista, você realmente conhece Jesus? Versículo de número 7 em diante. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conhecei, e tendes visto. Aí vem mais um. Filipe, disse Filipe, Senhor, mostra-me o Pai. O que nos basta? Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Agora você começa a compreender um versículo que a gente está trabalhando no mês. Deixa eu dizer algo para você. Não adianta eu vir aqui citar um monte de reflexões bíblicas, se na hora que eu sair lá fora eu viver como se eu não conhecesse. Se eu trato o irmão, se eu trato o pastor, se eu trato a família, se eu trato a igreja como se eu não conhecesse. Ou pior, porque é melhor você não conhecer, irmãos, do que conhecer e fazer totalmente diferente. Eu deveria tratar melhor uns aos outros, eu deveria entender brincadeiras, eu deveria entender palavras sérias, eu deveria entender quem é mais maduro e quem é mais imaturo, eu deveria entender um monte de coisa, irmão. Eu deveria entender hoje a circunstância, irmão, hoje eu cheguei a chorar, por ver, irmãos, a igreja brasileira, vendo Cristo Jesus voltar, e a igreja brasileira idolatrando palanques políticos, se matando
Porque quem gosta e quem não gosta do Bolsonaro ou do Lula, quem não gosta de esquerda e de direita, hoje eu chorei na minha casa por várias e várias vezes, porque eu vi que Cristo está voltando e a igreja brasileira não abre o olho para isso. Hoje eu ouvi um pastor que eu concordei muito com ele. Existe uma conferência chamada Conferência dos Apóstolos. E um missionário chileno diz o seguinte: não adianta ir para a política, não adianta ir para a economia, não adianta ir para a arma, não adianta ir para a guerra, não adianta fazer acordos, não adianta fazer nada. A igreja de Cristo Jesus será perseguida independente do que aconteça. A igreja do Senhor Jesus passará por um período de tribulação, independente do que aconteça. Não independe de quem esteja na frente que diz que é cristão, que quem não está na frente e diz que não é cristão. Não interessa. A vinda de Cristo é próxima e a tribulação acontecerá. Se você está esperançoso no homem, você deixou de estar em Cristo Jesus em algum momento. Se você está depositando no homem a sua fé, você não tem rumo e você não conhece Jesus. O texto continua dizendo: e Jesus disse, estando tanto tempo no meio de vós, e não conheceis, e não me tendes conhecido, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai, não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, e quem faz as obras, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Creem de mim, ao mesmo por causa das mesmas obras. O que ele diz no final? Ei, a mesma obra que eu faço é a mesma obra que Deus faz. Eu não faço nada que meu Pai não faça. Eu não sou nada daquilo que meu Pai é. Então você vai entender o compromisso de Cristo Jesus ao assumir a responsabilidade de ser um caminho, uma verdade e uma vida para a sua vida. Mas eu pergunto, qual é o rumo da sua vida? Que rumo você tem tomado? O Brasil está chato, irmão. Se você não é apoiador, você é de esquerda. A vida está dividida. Parece que a gente voltou à década de 50, na Guerra Fria. Deixa eu dizer algo para você. Eu tenho posto todos os dias na minha cabeça e na vida das minhas filhas. Põe na sua cabeça grande. Você não é daqui. Você não vive como um povo daqui. Você não pensa como um povo daqui. Você não precisa do pão daqui. Enquanto você estiver aqui, viva conforme alguém que é cidadão do céu. É difícil? É quase impossível.
Sabe por quê? Porque quando vê Cristo Jesus se colocando para ser tudo na nossa vida, a gente não quer se dispor a ser tudo para Ele. Quando você vê Cristo se colocando para ser a chave, você olha para a chave e não consegue encontrar nela um rumo para ser vivido. Quando você olha para Jesus Cristo, você não consegue ver em Jesus Cristo algo para se conhecer, como Oséias gritava, conhecer e prosseguia em conhecer. Porque você acha que o conhecimento que Deus tem para te oferecer é religioso. Que o conhecimento que Deus tem para a sua vida é religioso. Deixa eu falar um negócio para você. Domingo eu estava aqui, eu estava vindo para a igreja, e um amigo meu chega na minha casa, 10 para 7. Oh, André, eu estava vindo para Goiânia, cheguei lá em Goiânia, dei o burro para trás, eu vim para Anápolis. Vim para aqui, para sua casa. Eu falei, rapaz, eu estou indo para a igreja. Ele olhou para mim e falou assim, você está indo para a igreja? Eu falei, estou indo para a igreja. Ah, você é o pastor, né? Ele falou, não, não é por causa do meu cargo, não. Eu estou indo para a igreja. Não é meu cargo, não, irmão. Eu já era crente antes de ser pastor. Ser pastor é uma consequência daquilo que eu sou, crente. Você precisa compreender isso, obreiro. Você é crente, independente da sua, antes do seu cargo. Então, antes do cargo vir, eu já estava na igreja, eu já amava a igreja, eu gostava de estar na igreja, eu sou nascido e crescido dentro da igreja. Então, irmão, eu falei, você vai comigo. Sério? Eu falei, sério. Não vou ficar aqui fazendo sala para você. Não vou. Ele vira para mim e fala assim, então eu vou. Falei, então vai lá tomar banho rapidinho. Desceu, dei a toalha, deu o sabonete, entra lá no meu banheiro e toma banho. Tomou banho, saiu, não tenho roupa. Eu falei, não interessa, só não vai pelado, né? Mas o que você tiver, você vai. E eu achando que ele já tinha vindo da igreja evangélica, já era. Quando eu vi na esquina aqui da BR, que eu subo a rua Araxá, falei, rapaz, você já foi na igreja evangélica? Ele falou, não, primeira vez na minha vida. E eu falei, eita, foi Deus que te trouxe aqui, meu querido. Deus fechou a porta do você lá em Goiânia para te trazer aqui. Ele falou assim, além de nunca ter entrado na igreja evangélica, eu já fui músico da igreja católica. Eu falei, rapaz, você vai adorar o louvor da igreja. Veio aqui, filmou, tirou foto. Irmão, levantou, cantou, aqui acompanhando aqui, ó, cantou, levantou, orou, se estava orando certo, se não estava cantando certo, fez tudo que muitos crentes que estavam aqui não fez. Você viu, né? Ora pela sua casa. Ele chegou em mim e falou, André, para que lado fica São Paulo? Eu falei, para cá. Levantou a mão. Saímos daqui,
E eu olhei para ele e falei, cara, você não comeu nada. Ele falou assim, rapaz, eu estou há 3 dias na bolacha e no Gatorade. Falei, vamos ali jantar. Levei o cara para jantar. Aí a Kombi dele é uma Safari, é um modelo da Carmanguia, Safari, ele é uma casa, uma casinha em cima de uma Kombi. Aí, conversa vai, chega em casa, paramos na porta da minha casa, sentamos, conversamos e ele me perguntou, posso dizer um negócio para você? Eu falei, pode. Eu conheço Jesus, ele falou. Eu conheço da religião. Mas eu nunca me senti bem, como eu me senti bem hoje, lá na sua igreja. Aí ele olhou para mim e falou, o que vocês têm de diferente? Aí, deu um ponto aqui. Eu quero te perguntar, o que você tem de diferente? Se nós temos Jesus, a nossa vida não tinha que ser diferente. Se ele me pergunta e fala, o que você tem de diferente? Eu falei para ele, Jesus, cara. Mas se eu não tenho um rumo, se eu não tenho um ponto de partida, se eu não tenho um rumo, se eu digo que conheço, mas vivo como se não conhecesse, espera aí, não vamos ter prazer. Por isso que eu digo, vocês ainda não entenderam alguém que se coloca na frente da sua vida para dizer para você, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Você ainda não compreendeu? Me desculpe, você ainda não compreendeu. Porque se nós tivéssemos compreendido, com certeza, muita coisa da nossa vida tinha que estar mais bem resolvida. Preste atenção no contexto da história. Era a última semana do ministério de Jesus. A cidade de Jerusalém estava fervilhando de peregrinos. A Páscoa havia chegado mais uma vez. O sinédrio judaico, o concílio judaico, já havia contratado testemunhas falsas para acusar Jesus. Judas, movido pela ganância, já o havia vendido e guardado o momento de entregá-lo. E nesse clima tenso que Jesus se reúne com os discípulos no cenáculo e administra ao coração deles uma palavra de esperança e consolo. Descortina diante dos olhos desses homens aflitos seu propósito de pregar para eles em um lugar na casa do Pai. Eita. Lívia, reinicia aqui para nós rapidinho. Eles chegam em um momento onde eles já estavam aflitos por toda a pressão que estava acontecendo em Cristo Jesus. E olha, vou reforçar aquilo que eu sempre tenho pregado. É em momentos tensos, em momentos de conflitos, que crente mostra quem é crente. É no momento que você é jogado contra a parede, que você mostra que tem um rumo. É no momento que a crise vem, que você sabe em quem você tem. Irmãos, é bonita a fala de Paulo, mas é tão difícil de dizer. No momento de crise, no momento onde nós estamos aflitos, eu sei em quem eu tenho crido. Porque a questão, irmãos, não é a fé que empregamos ao dizer, mas é de ter um coração com um rumo e um coração que conhece.
Jesus não só se... Irmãos, preste atenção. Se você for estudar todos os profetas que vieram sobre o movimento messiânico no mundo. Porque messiânico e mensageiro de Deus, não está atrelado só a Jesus não, irmão. Buda foi um Messias, Alá foi um Messias, Maomé foi um Messias, Gandhi foi um Messias. Movimento, para você ter uma ideia, irmãos, Canudos, Tiradentes foi um Messias para a época. Mas naquele momento, Jesus vendo mais uma vez o conflito que estava ao derredor dele, percebendo que os discípulos estavam contritos e desesperançosos, colocados contra a parede, os discípulos estavam em um momento onde eles estavam repletos de crise. Jesus tem que parar para trazer uma palavra para que eles não perdessem o rumo. Para você ver o tanto que a gente precisa permanecer firme. Eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. E ele continua. A descortina diante dos olhos desses homens aflitos, seu propósito de preparar para eles um lugar na casa do Pai. Relevando-lhes que eles já sabiam o caminho onde iria. Porém, Tomé, o patrono do ceticismo, não era que Tomé, irmãos, não confiava, não acreditava. É porque ele só olhava para as circunstâncias. Olha para as suas circunstâncias. Está difícil? Eu tenho uma opção para você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tomé, o patrono do ceticismo, recruta incontinente. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus então respondeu à igreja: Jesus faz uma autoapresentação e traz um significado neste texto. O que na verdade ele estava dizendo. Primeiro, Jesus é o caminho por Deus. E nós iremos estudar durante essas quartas-feiras este pensamento. Durante essas terças-feiras, este pensamento. Mas eu queria voltar nas duas perguntas principais desta introdução. A sua vida tem rumo? Você conhece Jesus? E pense bem nas palavras que estão em destaque. Tem e conhece. Porque acreditamos naquilo que Deus tem separado para você. Porque acreditamos naquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém? Vamos colocar de pé.